Olá, provavelmente você já ouviu falar em Moisés. Moisés é conhecido como o libertador do povo de Israel da escravidão do Egito. Foi uma história retratada em filmes, desenhos animados, em cinema, recentemente até numa novela aqui no nosso país, no Brasil. E é muito interessante que nós podemos ver 3 propostas de Faraó para Moisés na época e decorrentemente para todo o povo, que eu entendo que são propostas que até hoje são usadas, uma estratégia para as nossas vidas, para nos prender ainda a um pouco da escravidão. Antes de continuar nessas propostas, eu entendo que Moisés, ele é um tipo de Cristo, de Jesus Cristo. Ele mesmo disse nos seus escritos, nas suas cartas, que Deus ia suscitar, ia dar para o povo um profeta semelhante a ele. Não é? E quando Jesus estava sobre a terra, os fariseus da época, os judeus, perguntavam para ele: você é o profeta? Se referindo a essa promessa do profeta semelhante a Moisés. Jesus, nós sabemos, é aquele que trouxe libertação para o homem de uma vida de pecado para uma vida livre, para a vida eterna e para uma vida muito abençoada. Então, quando nós olhamos para as propostas de Faraó, nós podemos entender que essas propostas são feitas ainda hoje. Primeira proposta que eu gostaria de meditar com você. Lá em Êxodo, capítulo 8, versículo 25, determinado, acho que depois da 4ª praga, Faraó chega para Moisés e fala assim: por que vocês não ficam nessa terra e oferecem o sacrifício nessa terra? Você deve conhecer a história que Moisés chegou para Faraó e disse assim: olha, liberta o povo, porque nós vamos oferecer sacrifícios ao Senhor, vamos servir ao nosso Deus. Então Faraó chega para Moisés e fala: olha, oferece sacrifício nesta terra. Na verdade, qual era a proposta de Faraó? Nós sabemos que a terra do Egito, simbolicamente, é uma terra de escravidão, uma terra de prisão. Então, quando nós olhamos para a nossa vida, nós podemos citar a escravidão do pecado, a escravidão das maldições, a prisão por uma vida sem propósito, por uma vida sem a graça de Deus, sem o perdão de Deus. Quando o Faraó chega e fala: oferece sacrifício nesta terra, ele está dizendo para nós assim: olha, você quer servir a Deus? Tudo bem. Você pode servir a Deus, você pode cantar, você pode até mesmo orar, você pode frequentar uma igreja, mas fica nessa terra. Espiritualmente falando, a proposta que nós entendemos hoje que Faraó é um tipo de diabo, de Satanás, a proposta das trevas para uma pessoa hoje, fala assim: olha, você pode servir a Deus, você não precisa deixar essa vida. Você pode continuar escravo da pornografia, você pode continuar escravo dos vícios, você pode continuar escravo do pecado, você não precisa mudar de vida, você não precisa mudar o seu vocabulário, você pode continuar vivendo com coisas que você tem prazer, mas que nós sabemos que muitas vezes são coisas que não nos dão alegria, porque é uma escravidão do pecado. E Faraó falou para Moisés: oferece sacrifício nesta terra, debaixo do meu domínio. Eu permito que vocês ofereçam um sacrifício, mas eu não permito que vocês vão além daquilo onde eu proponho a vida de vocês. Não é? E a resposta de Moisés é: não, de maneira nenhuma, eu tenho que sair desta terra para viver uma nova história. A segunda proposta de Faraó foi a seguinte: vão só os homens. Está lá em Êxodo capítulo 10, versículo 11. Podem ir os homens e deixem as mulheres e crianças. Então muitas pessoas aceitam essa proposta. Não é? Separam apenas algumas áreas da sua vida para servir a Deus, enquanto as suas outras áreas permanecem debaixo da escravidão. Nós podemos ver aqui uma alusão clara também à família. Olha, vai só um e o outro fica. Pessoas que se contentam em servir a Deus isoladamente, a parte da sua casa, a parte dos seus parentes, a parte das pessoas que Ele ama. Não é na realidade aquilo que Deus tem para nós. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para você é uma libertação completa. O que Deus tem para nós é uma novidade de vida. Jesus falou assim: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância, ou seja, o sentido pleno de vida, uma vida plena, uma vida com propósito, uma vida totalmente cheia da graça e do amor de Deus. Então essa segunda proposta de Faraó para Moisés e para o povo foi o seguinte: olha, você pode ir, mas deixa aqui algo comigo, deixa algo que ainda tenha parte comigo, deixa uma parte da sua família, deixa uma parte, alguma área da sua vida, algo que ainda esteja debaixo do meu domínio. Moisés rejeitou essa proposta. E por último, tem uma proposta também muito interessante, lá em Êxodo 10, 24, quando o faraó fala assim: vocês podem ir, só que deixem os seus rebanhos
não é? Nós entendemos aqui para deixar o rebanho como deixa a sua vida profissional de fora. Você pode continuar fazendo negociata, você pode continuar ganhando dinheiro ilicitamente, você pode continuar, de repente, com uma área profissional da sua vida totalmente alheia àquilo que Deus tem. Ou então deixe as suas finanças fora disso. Não é? Muitas pessoas não querem trazer as suas finanças para a sua vida espiritual, abençoando outras vidas, ministrando ao Senhor a sua adoração com seus dízimos, com as suas ofertas. Então não, você pode servir a Deus, mas deixa os rebanhos aqui debaixo da minha autoridade, debaixo daquilo que eu ainda posso conduzir. E a resposta de Moisés está no próprio capítulo 10 de Êxodo, verso 26, ele diz assim: os nossos rebanhos irão conosco, nem uma unha ficará. Querido, então eu posso identificar na igreja da qual eu sou pastor e também na vida de algumas pessoas que eu conheço, eu verifico ainda essa proposta atingindo muitas pessoas. Olha, você ainda fica numa terra de escravidão e vem nos cultos, adora a Deus, canta, você faz as suas orações, mas quando você olha a vida da pessoa, aquela pessoa ainda está presa na escravidão de tantas coisas, de tantos erros. E eu tenho certeza, né, com a minha experiência e com as conversas que eu tenho, que essas pessoas desejam ser libertas. Então você precisa entender que se você realmente quer libertação total da sua vida, você não pode aceitar essa proposta demoníaca de continuar servindo a Deus numa terra de prisão, continuar adorando a Deus numa terra de escravidão. O que Deus tem para você é vida nova, totalmente livre de tudo aquilo que quer te aprisionar. Não é? A Bíblia diz lá em Colossenses que o Senhor nos resgatou do império das trevas, ou seja, fomos tirados do império das trevas e fomos colocados no reino do Filho do seu amor. Não há mais nenhum imperador sobre nós, nem nada da minha vida, nada da sua vida deve estar debaixo do domínio de Faraó, desse imperador das trevas. A segunda proposta não é para que apenas algumas áreas da sua vida, algumas áreas da sua família, algumas pessoas possam servir a Deus enquanto você deixa outra coisa. Não, nós queremos estar totalmente debaixo do Senhor, não aceitamos essa proposta. E por último, para deixar os rebanhos, deixar as nossas finanças, deixar a nossa vida profissional, a nossa empresa, tudo aquilo que somos, que queremos ser, o que produzimos debaixo do domínio de Faraó. O que Deus tem para nós, querido, é uma vida totalmente livre. E eu tenho certeza que você deseja isso, que eu desejo isso. Então há um projeto, um propósito para mim e para você que eu gostaria de fazer no final desse vídeo. Não aceite nenhuma proposta de Faraó, mas viva tudo aquilo que Deus tem para você. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua família e que você e eu possamos dizer como Moisés: nenhuma unha ficará no império das trevas.